Nós estamos na carta aos Romanos, estamos no capítulo 4, carta aos Romanos, depois do Paulo falar que todos estão debaixo do pecado, todos, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Depois disso, Paulo fala o seguinte: é pela fé, não é por alguma coisa que você faça ou que eu faço que somos salvos, mas é pela fé que nós somos salvos, tá bom? Agora, quem é da fé menospreza a lei? Não, lógico que não. E aí ele começa no capítulo 4 a falar sobre o Abraão e sobre o Davi. Ele falou assim: o Abraão, ele foi aceito por alguma coisa que ele fez ou foi porque ele creu? Ele foi aceito por Deus pelo que ele fez ou porque ele creu em Deus, ele quis Deus, ele desejou entender essa força que governa o mundo, essa coisa que de vez em quando a gente tem, de tempo em tempo, até a pior criatura, em algum momento ele pensa: peraí, tem alguma coisa por trás disso tudo aqui, tem alguma força maior. É esse o querer que Paulo fala, é esse querer Deus, desejar Deus. Ele quis Deus e por isso Deus o aceitou. Ele quis, Deus se revelou a ele, ele aceitou. Agora, por isso a gente menospreza a lei? Não. Então Paulo vai falar do Abraão e do Davi. Ele fala no versículo 7, disse o Davi, depois que ele falou do Abraão, ele fala: disse o Davi, feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, cujos pecados Deus apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado, porque lá no capítulo 3 todos nós estamos debaixo do pecado. Será que essa felicidade que Davi falou existe somente para os que são circuncidados, para os religiosos, para os que conhecem um pouco da lei, um tanto da lei? Será que essa felicidade é só para essas pessoas que conhecem um tanto da lei, que são circuncidados, que obedecem à lei da circuncisão? É claro que não. Claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, ou seja, para aqueles que não conhecem a lei, para aqueles não religiosos. Pois já citamos as escrituras sagradas que dizem, lá no versículo 1 do capítulo 4 mesmo, tá bom? Pois já citamos as escrituras sagradas que dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Já mencionamos isso no capítulo 3, no capítulo 4, Paulo ilustrando essa fé que faz com que nós sejamos aceitos. Paulo vai usar o Abraão e Paulo vai usar o Davi. Feliz o homem cujos pecados Deus perdoou. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Versículo 10. Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que Deus aceitou Abraão? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes ou depois do Abraão ter obedecido uma lei, uma norma de ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele fala aqui no final do versículo 10, foi antes de Deus mandar Abraão fazer qualquer coisa, foi antes e não depois, meus irmãos. Então, por favor, religiosos, por favor, cristãos, por favor, judeus, por favor, circuncidados, não é pelo que você faz que você é aceito, é porque você quer Deus, é porque eu quero Deus, é porque nós queremos Deus, precisamos entender isso. Eu gosto, aqui é muito particular da minha parte, transformar o crer em querer, em desejar. E esse desejar aqui não é uma coisa consciente, não é uma coisa assim de todo dia, não. De vez em quando bate uma neurose, alguma coisa assim, mas quem está por trás disso? Tem que ter uma mente superior, tem que ter uma mente maior por trás disso. É assim. Aí eu quero conhecer essa força que fez tudo isso, esse governo que está por trás disso. Eu quero, então Deus pega e me aceita e começa a se revelar. Foi antes ou foi depois? Foi antes ou foi depois? Foi antes ou depois de Abraão ter se circuncidado? Foi antes e não depois. Foi antes dele conhecer a lei. Se circuncide. Obedeça a tal regra. Ele foi circuncidado mais tarde, versículo 11. Olha 4:11 de Romanos. Ele foi circuncidado depois de crer, depois que ele creu. A sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou a sua circuncisão, ou a sua obediência a uma norma, a uma regra, foi sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé.
A circuncisão foi para provar, é igual batizar, gente. Nós não batizamos para ser salvo, nós batizamos porque aceitamos a salvação, aceitamos o perdão. Nesse sentido é a mesma coisa, nesse sentido. Eu não estou falando que batizar e circuncidar é a mesma coisa, mas estou falando que é parecido, que é o objetivo é o mesmo. Eu vou demonstrar que eu aceito o senhorio de Cristo no batismo. Quando eu batizo, quando você batiza, você está deixando claro, está publicizando que você aceita o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Agora, se na prática Deus não é o teu Senhor, aí você tem que conversar com Deus. Aí é outra coisa. Aí é outra conversa mais particular, que vai chegar aqui lá pelo capítulo 8. Tem um procedimento a se seguir, tem um procedimento a se praticar. Lógico que tem. Então ele fala aqui assim, olha só, a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão, porque ele tinha fé. A circuncisão foi uma prova, foi uma demonstração, foi uma dramatização de que ele foi aceito. Olha, eu gosto de Deus, agora eu vou circuncidar. Olha, eu gosto tanto de Deus que ele mandou eu circuncidar, eu vou circuncidar. Eu quero tanto Deus, eu desejo tanto Deus que ele mandou eu batizar, eu vou batizar. Eu gosto tanto de Deus, eu quero tanto Deus que ele mandou eu fazer alguma coisa, eu vou fazer. Olha que lindo. A circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. Porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Deus o aceitou, Abraão, porque ele tinha fé. E isso, Deus aceitar Abraão, isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele. Eu costumo dizer assim, então, olha só, assim Abraão é o pai espiritual de todos os que querem a Deus, os que objetivam a Deus, sem que conheça até mesmo a identidade de Deus, a identidade da palavra, a identidade escriturística, a identidade consciente. É isso que eu quero dizer para você. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Olha isso aqui, mesmo que não sejam religiosos. É óbvio que quando você quer esse Deus, você busca esse Deus, busca o entendimento, busca compreender. Esse Deus vai se revelar. É óbvio que vai começar com alguns conselhos muito bonitos, muito positivos, depois chegará para você as escrituras sagradas, vai chegar para você. Se você realmente deseja Deus, se você realmente objetiva Deus, se você realmente quer Deus, primeiramente, você vai se interessar por palavras sábias, por palavras iluminadas, por palavras reveladas. E vai acabar chegando ao teu alcance o quê? As escrituras sagradas. E depois disso chega o quê? Depois disso vai chegar para você o quê? Cristo Jesus. E aí, quando chega Cristo Jesus, pronto, explode a sua cabeça. Quando chega Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, explode a sua cabeça. Aí a sua cabeça explode. Ele também é pai dos que são circuncidados. Por isso, olha de novo aqui, assim Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não seja circuncidado. Ele é também pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Não é porque, olha isso aqui, ele é também pai dos que são circuncidados. Não apenas porque são circuncidados, ele é pai dos circuncidados e dos não circuncidados, porque ele foi aceito antes de ser circuncidados, antes de obedecer uma norma, uma regra, uma direção consciente, uma direção específica e legal da parte do Senhor Deus. Guardaram isso? Então guarde isso. Ele também é pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé, a vida de querer a Deus, a vida de buscar a Deus, a vida de se interessar por Deus, a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. A pergunta é: Deus aceita quem o quer, Deus aceita quem o busca. A pergunta é: você tem desejado Deus?
Você tem buscado a Deus? Não estou perguntando se você frequenta uma instituição religiosa, não estou perguntando se você frequenta o judaísmo, ou o cristianismo, ou o catolicismo, ou o islamismo. Não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se você quer Deus, se você deseja Deus, se você objetiva Deus, porque se você quer Deus, o Deus Todo-Poderoso vai se revelar a você através de palavras de sabedoria, das Escrituras Sagradas e principalmente da expressão maior de Deus, Cristo Jesus. Você tem desejado a Deus? Você tem buscado a Deus de todo o seu coração? Você quer a Deus? Então Ele vai se revelar a você. Você tem desejado a Deus? Tem buscado a Deus? Então Ele vai te encontrar. Quando você busca a Deus, Ele te encontra. Quando você quer a Deus, Ele te encontra. Você tem buscado a Deus de verdade? Todo o coração? Ou você tem frequentado essas instituições? Você tem frequentado denominações? Você tem frequentado religiões? Ou você está querendo Deus, tem buscado a Deus, tem desejado Deus? Você tem desejado Deus? Pensa nisso e responda essa pergunta.